aí o pessoal está falando de dólar e tal. Cara, é, eu fiz Tem alguns muita vídeos gente falando. comprando dólar, né? Eu fiz alguns vídeos falando de dólar, e o meu problema eu tenho 2 problemas com dólar. A gente tem uma visão do dólar disparando no Brasil, você lembra? Lógico que você lembra, né? Do 2002 e tal. O dólar ele normalmente dispara num É. país onde, todo mundo quer sair ao mesmo tempo e não tem espaço para sair. Aí o dólar explode, né. E isso normalmente acontece com países que têm insuficiência de dólares. Então, o Brasil chegou até um dólar a 5,90, mas como a gente tem uma quantidade tão absurda de dólares na nossa, é até superior à nossa necessidade nas nossas reservas, toda vez que você tem uma disparada do dólar, você tem uma valorização das suas reservas. Isso reduz a necessidade do governo de financiamento de dívida, facilita, né, que reduz, facilita esse negócio. Então, assim, existe um limite para o dólar se transformar numa coisa irracional no Brasil. Assim, ir a R$ 10, a R$ 15, a R$ 20. Não existia no passado, naquela época da inflação galopante, o dólar podia começar o ano a 10 e terminar em 100. Mas era uma realidade em que não existia dólar no Brasil. Mas mais importante do que isso, nós temos o dólar sempre foi a coisa mais importante da economia mundial, até hoje é. Por quê? Porque ele facilitava demais a negociação. É a melhor coisa, você tem uma moeda só, para que ter várias? E agora com esse negócio de querer acabar com o dólar, é complicação. Quanto é que vale um bolívar bolivariano, O iene. venezuelano? Menino, pom, O pom, ien pim, você pum. sabe quanto é que vale, sabe, assim, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma cesta arbitrária de moedas? Vai botar quem? Da Coreia do Sul? É difícil. Então o dólar é uma vantagem fantástica. E por que que ele funcionou? O dólar está na origem do próprio dinheiro, É, né? Só que numa escala muito global, né? Maior, bem maior, né? Quando você teve a criação das moedas, da própria moeda, né? Tipo, você saiu do escambo e entrou na troca da moeda. Aquilo facilitou um monte de coisa, navegações, tudo se sim, sim, sim. beneficiou dessa questão da moeda. Então, o dólar é global. Então, se você opera globalmente, cara, você não está falando inglês? É. Você está operando, você tem que escolher uma língua, você tem que escolher uma moeda. O teu contrato que você está assinando, em que língua? Você tem Mas que. mas aí o que que eu vou comentar contigo? O dólar ele sempre foi o rei, porque ninguém operava de forma ideológica no mercado de moeda. Por que que a pessoa não operava de forma ideológica no mercado de moeda? Porque eu perco dinheiro se eu operar de forma ideológica no mercado de moeda. Forma ideológica significa, eu deixo a técnica para lá, eu deixo a redução de custo para lá, eu deixo a lógica financeira para lá para atuar de forma ideológica. A União Soviética atuava de forma ideológica. Era um país que tinha uma riqueza interna, que quando você media a riqueza interna em dólar, era nada. Eles tinham uma riqueza interna, lançava foguete, um monte de coisa, mas aquilo não tinha nenhum significado para fora, nenhum. Você não conseguia vender uma coisa na União Soviética e comprar lá alguma coisa nos Estados Unidos. Só que hoje a gente tem um movimento muito mais global de comércio ideológico, né? Quando a Arábia Saudita começa a aceitar moedas diferentes, não é só porque é interessante, ela tem muito negócio com a China e é importante para ela ter negócio com a China, então ela pode receber na moeda chinesa. É também por uma tentativa de redução da enorme poder que os Estados Unidos conseguem influenciar no mundo inteiro por conta do dólar. E aconteceu uma coisa nessa invasão da Ucrânia muito inédita, até onde eu sei. Eu não sei se aconteceu isso com o Irã, eu não sei se aconteceu isso com Cuba, eu acho que não. Mas quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos simplesmente tomaram as reservas que eles tinham em dólar, uma grande parte, 300 bi, 350 bi. Quer dizer, um dinheiro que você tinha confiança que era seu, por uma questão geopolítica, não é mais seu. Então, nesse momento, cai um pouco, né? Porque, assim, se os Estados Unidos tivessem honrado isso, ou seja, deixado a Rússia com 650 bilhões de dólares, a parte dele, lá 300 e poucos bilhões de dólares, tivesse deixado ela fazer o que ela quisesse, ele teria agido, não teria agido de forma ideológica. Ele teria agido de forma, assim, o dinheiro é seu, amigo. Você está em guerra com a Ucrânia, estou com um problema contigo, eu vou mandar bomba na tua cabeça, mas o dinheiro é seu. Nesse momento, ele respeitou a técnica básica do direito de propriedade à moeda, dele próprio, dos Estados Unidos. Ele respeitou uma pessoa que é honestamente detentora daquele negócio. No momento que ele disse, o dinheiro não é mais seu porque você está se comportando de uma maneira que eu não suporto, que são, essencialmente, os Estados Unidos faz isso bastante com as sanções, mas isso é mais do que as sanções.
Isso significa eu pegar um dinheiro que é seu e dizer: "Acabou". Isso é roubo, puro e simples, tá. Não vou entrar no mérito se isso é É moral, roubo. mas é É. roubo, é roubo. Não vou entrar no mérito se é Hum. moral. Ah, é moral, etcétera. Não vamos entrar nesse mérito. Até aí quando você traz a moralidade, vem o que eu estou falando contigo. Quando a gente fala de moralidade, a gente está falando de filosofia, está falando de ideologia. A gente não está mais falando de sistema financeiro. Então, o meu medo com o dólar, né, o meu medo com o dólar é que eu perdi a capacidade de entender se ele vai continuar nos próximos 10 anos, 5 anos, se ele vai continuar, os Estados Unidos está imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, né. Quando o banco quebrou, a Janet Yellen, eu acho que foi ela que falou, disse o seguinte: "Se for necessário, a gente imprime dinheiro suficiente para garantir todos os depósitos dos Estados Unidos". É tipo 18 trilhões de dólares. Todas as pessoas que têm dinheiro guardado. Eu não vou deixar ninguém sem dinheiro. Quando você fala uma coisa como essa, você diz: "Cara, o meu a minha moeda não vale nada. O que vale esse dinheiro, né? O que que vale essa grana? Se você não tem risco, se você o banco alavanca, meu amigo, a banca alavanca 15 vezes. Sim, E aí reserva fracionada. você diz: "Pô, o banco alavancou, quebrou o sistema, quebrou todo mundo". O governo vai e honra a alavancagem de 10 vezes. Cara, você botou 10 vezes mais moeda no mercado, ou 5 Sim, vezes. Então, inflação vai lá no tempo. esse tipo de lógica, Laudelino, é que eu não sei se suporta, né, se a gente vai suportar isso por mais muito tempo. Então, assim, eu tenho muito receio de falar de dólar, porque eu vou com toda honestidade, é a coisa que eu menos consigo entender de finanças hoje. Dólar é uma moeda que os Estados Unidos emite sem limite, não tem nada, não tem nem moral hazard, não tem nem honra, né. O cara ele deixa a pessoa quebra e ele honra. É um negócio inacreditável. Isso não é capitalismo, nunca foi capitalismo. Capitalismo, o cara que faz besteira quebra. Quem entrou ali, entrou no risco, quebra. Mas, com o medo que se instaurou depois de 2008, quando a quebra do Lehman Brothers, ninguém deixa mais nada quebrar. Se quebrar, eu protejo pelo menos as pessoas e tal. Então, o meu medo com o dólar é que ele, de uma hora para outra, a gente perca a base de entendimento dele no mercado mundial e tal. Porque uma coisa é certa, o Trump falou esses dias que se os Estados Unidos perderem a posição de supremacia da moeda, é como perder uma guerra mundial. Tá? E perder uma guerra mundial significa o quê, cara? Perder uma guerra mundial significa que você vai pagar espólio, amigo. O Trump não falou da boca para fora. Perder uma Sim. guerra mundial você vai pagar o espólio de guerra. Você vai pagar o espólio de guerra. Se em um determinado momento as pessoas entendem que aquilo que você fazia, né, com o Irã, com Cuba, com a própria Rússia, tirando a grana dos caras, impondo a sua vontade, porque a sua moeda mandava no mundo, você parou de mandar, as pessoas vão exigir que você sofra com isso, né. O Trump falou isso. Trump falou isso. Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante receio. Quando alguém comentou alguma coisa de dólar ali, Pô, mas eu coloco nesses termos. Eu me abstenho de falar, porque é uma coisa que me assusta demais.